2015. 7h40 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. E só nessa abertura desse bloco vamos justificar mais uma vez, para quem está chegando agora, estamos com o stream aí no Face, e você pode mandar lá também qualquer posicionamento, alguma pergunta aqui para os integrantes desta bancada hoje, que sou eu, Cláudio Nogueira, o Arnaldo Neto, jornalista da Folha da Manhã, está conosco também o blogueiro Edmundo Siqueira, também conosco nesta bancada. E só para informar então, para quem está chegando, a convidada de hoje era a Francimara Barbosa Lemos. A entrevista foi cancelada em virtude do falecimento, né, do Gil Viana, a morte do deputado Gil Viana, precocemente, né, causado aí pela Covid-19. Lamentamos e externamos aqui, em nome de todo o Grupo Folha da Manhã, né, de toda a direção, de todos os componentes, de todos os colaboradores do Grupo Folha da Manhã, todos os nossos sentimentos, votos de pesares aí, e evidentemente que de muita paz, e que a família tenha neste momento toda a paz, toda a tranquilidade para passar por essa dor que é naturalmente incalculável. Então, a todos os familiares e amigos do Gil Viana, nossos profundos sentimentos. E voltamos com o Folha no Ar, repercutindo justamente esse assunto. E aí a gente vai ouvir aqui, vou trazer o Arnaldo de volta, o Edmundo Siqueira, e a gente vai dando sequência ao programa, e naturalmente a gente vai ouvindo também aí as pessoas que estão nos acompanhando. Arnaldo. Sim, Nogueira, como a gente estava conversando no bloco anterior, né, o blog Opiniões tem um áudio do Gil, né, um áudio do Gil do dia 12, um áudio recente, na semana passada, na qual ele fala sobre essa situação, sobre a sua situação clínica após a confirmação da Covid-19. É lamentável a gente ter que usar esse tipo de áudio, mas serve até mesmo como forma de alerta a quem está nos acompanhando, né? Ontem eu estava assistindo no Bom Dia Rio, por exemplo, a morte de um vereador, uma liderança ali no Rio de Janeiro, ex-vereador, uma liderança no Rio de Janeiro, e que tinha um vídeo dele nas redes sociais falando sobre como que foi a situação dele. Quando a gente usa isso, né, embora algumas pessoas possam pensar que é uma questão de sensacionalismo, que é uma questão de se explorar o assunto, acho que não. Eu vejo de uma forma totalmente diferente, que é uma forma de se alertar que realmente há um risco muito grande. Vamos ouvir o áudio do deputado aí, essa mensagem que ele enviou. Ninguém tá livre não, rapaz. É verdade. Mas tô já no 7º dia. Eu tava bem, normal, sem febre, sem nada. Bateu uma tosse ontem, uma tosse seca, forte. Aí eu me internei ontem aqui pra fazer fortalecer aqui, né? Vai dar mole o pulmão não, né, cara? Tô bem, graças a Deus. Isso aí foi no início. Isso foi no dia 12, na terça-feira da semana passada, uma semana antes, né, da morte do deputado Gil Viana. Então é isso, parece estar bem, né? De repente ele falou que começa a sentir passou a ter uma tosse seca, aí depois dessa tosse seca o caso foi se evoluindo, ele foi fazer exames, ficou internado, e aí infelizmente ontem veio a óbito aqui na Unimed em Campos. Acho que é a forma de que as pessoas têm que ter cuidado, sim, é questão de usar máscara se precisar sair, quem pode evita sair ao máximo, não só para se resguardar, mas para resguardar os seus. Nós estamos em lockdown aqui em Campos, mas, sinceramente, ontem eu precisei ir ao supermercado aqui, como eu falei, até no programa que eu ia precisar. Eu vi um movimento intenso ainda, já à noite, depois das 11 horas não, parecia mesmo que essa questão do toque de recolher estava dando certo, não tinha movimento nenhum, eu estava aqui na janela falando no telefone, não vi carro nenhum passando, mas é muito delicado, a gente está vivendo um momento muito difícil e que todo mundo precisa se preservar para preservar o próximo. Esse áudio do Gil, como você falou, Arnaldo, é importante para as pessoas se alertarem e perceberem que
quem tem que falar o sintoma, quem tem que falar o problema, quem tem que falar a cura ou a solução são os médicos, são quem entende do assunto. Então, se não deu febre, não deu isso, não deu aquilo, cada caso é um caso específico. O caso do Gil, como ele citou no áudio, não estava dando nem febre, né, pelo que ele conta. Lógico que é o áudio do início, mas enfim. Quem tem que falar sobre o assunto são os médicos, não, né, o presidente, como a gente tem receitando remédio, ou outro opinião na internet que a gente vá pegar de relance e acreditar como verdade. É um momento de dificuldade que a gente tem que ouvir fontes confiáveis e ouvir fontes que entendam do assunto para poder tratar, para a gente se preservar, né? Com certeza. E ontem, né, a gente estava conversando... Não, desculpa, o que é lamentável, né, Edmundo, é ter que morrer, as pessoas morrerem. Teve até um policial militar que negava. Também morreu, aí, quer dizer, sacrificou a família inteira, no Rio de Janeiro também. O que é muito lamentável é a gente ter que trabalhar isso diariamente, ser esculhambado, às vezes, por alguns... Vamos falar a expressão aqui, depois o Arnaldo emenda aí. Alguns malucos, né? E ter que usar um exemplo de uma morte, como foi a do Gil Viana, por ser uma autoridade popular, todo mundo conhece, ou a maioria, e infelizmente tem que ficar usando esse tipo de exemplo para provar o que já está provado, o que era dispensável ter que acontecer. Não, certamente. É quando você dá rosto na história. Gil era pai, tinha 3 filhos, né? Eu não estou falando aqui de uma pessoa que você não conhece. A gente estava falando dessa questão do trato de Gil. Era militar, né? Serviu ao exército, depois policial rodoviário militar, né? Então tem, como eu falei, são casos. É um histórico que não é de comorbidades, como a gente já colocou aqui no bloco anterior. Então você tem que pensar, cara, que, sei lá, não é momento de achismo, nós não estamos aqui falando o que a gente acha, é um momento de que as principais autoridades de saúde do mundo mostram esse risco que é a questão do coronavírus, e muita gente ainda acha que é uma criação. Ontem eu falava aqui, Nogueira, né, não sei se o Edmundo acompanhou, que tem gente falando que o decreto de lockdown é politicagem. E eu falava, é o inverso da politicagem, porque é um desgaste eleitoral muito grande para o prefeito, independente de quem seja. Aqui é o Rafael, ali em São João da Barra é a Carla, e ontem a Alerj se posicionou contra o lockdown no Estado, né, um projeto que daria base para um lockdown no Estado. Então, mas cada caso é um caso, e é o inverso da politicagem. Então vamos esquecer um pouquinho essa questão de bandeira partidária, essa questão de que defende o remédio quem é de um lado, no caso a cloroquina, defende quem é de um lado e é contra quem é do outro. Eu não me vejo nem de um lado extremo nem do outro, eu não sou nem a favor nem contra. Eu acho que, como o Edmundo colocou na última intervenção dele, quem tem que decidir é o médico que conhece a situação clínica. Vai ter casos, sim, que vai ter que usar esse remédio, vai ter casos que não vai ter que usar. Eu não vejo como um protocolo fechado, acho que cada caso é um caso. Então, essa questão de conscientizar. Eu acho que o nosso papel hoje, enquanto imprensa, está muito nisso de trazer o debate. Nós já recebemos aqui o infectologista Nélio Artiles. Isso, citar agora. Se você me permite só citar, e fazendo uma emenda aí no seu raciocínio lógico, todas as nossas opiniões também não são opiniões pessoais baseadas em nada, são opiniões baseadas na convivência que estamos tendo praticamente que diária com essa pandemia e com aqueles que estão na linha de frente dessa pandemia. Teve aí teve uma reportagem, uma matéria, né, do Aloysio Abreu e toda a equipe da Folha aí, com os médicos, com os enfermeiros, técnicos, com as crianças. Então isso dá naturalmente ao jornalista, a quem está fazendo aquele material ali, uma base muito grande. Nós ouvimos aqui, por exemplo, e nesse dia o Aloysio estava também, acho que era o Aloysio, o doutor Nélio Artiles,
Dr. Nélio Artiles falando sobre a questão da cloroquina, Arnaldo. E sabe o que ele falou? Se me perguntarem se eu fui internado com Covid-19, se eu autorizo a me dar cloroquina, ele respondeu que sim. Claro, pode fazer o tratamento com cloroquina, sim. Mas daí, fazer um tratamento de uma pessoa com uma determinada idade, sem comorbidade ou com comorbidade, e aplicar ou não a cloroquina depende de cada um. Não é um protocolo geral e que cloroquina vai salvar e que é para todo mundo tomar e aquela coisa toda. Então, quer dizer, um dos maiores especialistas em infectologia da nossa região dá um depoimento desse. Eu não sei o que precisa mais para as pessoas entenderem. Claro. Sim. Claro, o pior disso tudo, a gente tem que ouvir posicionamentos dizendo que quem defende a cloroquina é de esquerda, quem é contra a cloroquina é de direita, quem defende é de direita. É um absurdo completo, rapaz. A gente está vivendo um momento de negacionismo, de divergência de opiniões muito radicalizados que levam a esse tipo de coisa. Não existe isso, gente. A gente quer saber se a cloroquina dá certo, é ótimo, independente de quem defendeu, de quem fala, de quem assume o tratamento. E a cloroquina parece que tem uma certa ação no vírus quando é associado com outros medicamentos. Que bom que tem estudos mundiais tratando do assunto, gente especializada, e a gente está discutindo se quem quer tomar de esquerda ou de direita. Entendeu? É um absurdo. Aí quem falou é de esquerda, então não vou ouvir. Quem falou é de direita. Se o médico for de direita, você toma o remédio. Se o médico for de esquerda, você não toma o remédio. Pô, é isso que a gente quer chegar no nosso país. Esse tipo de comportamento que a gente acha que é o certo para o nosso país, para a nossa cidade. Isso é um absurdo completo. Justamente, né? Já tem comentários aqui na nossa rede social falando que para a gente parar de mentir, não sei em qual ponto que é, porque há um delay entre o nosso bate-papo, que é pela internet, e pela transmissão pelo stream. Não sei nem qual foi o ponto que a gente foi chamado de mentiroso aqui, mas o que a gente está trazendo é debate, né? A diferença, muitas vezes, no nosso país, é que tem pessoas que estão dispostas a debater. E tem pessoas que impõem ideias e acham que é isso ou aquilo. Parece que o presidente Bolsonaro inventou a cloroquina, né? Só porque ele falou, foi ele que inventou. O remédio não existia, já não tinha pessoas que faziam uso dele, os médicos não aplicavam ainda. Não, foi Bolsonaro que inventou. Só para lembrar os nossos amigos extremistas que outro defensor ferrenho do uso da cloroquina no combate ao coronavírus está aqui no país do lado, na Venezuela, né? Tão criticado Venezuela, que é o Nicolás Maduro, né? O Maduro também defende o uso, assim como o Donald Trump nos Estados Unidos. Então não é questão de quem é o presidente ou quem não é o presidente. A questão, volto a falar, acho que é um protocolo que tem que ser seguido e que tem que ser determinado por médicos. O médico deve decidir, quem vai usar e quem não vai usar. Como falei também anteriormente, eu não vejo aí, vejo uma... e você desculpa, você vê, voltando aqui aos comentários, mas sem dar muito ibope esse tipo de coisa, mas rapaz, rádio esquerdista vai querer o quê? Então assim, que eu falei. É o que o Edmundo falou, o que o Arnaldo falou, que a gente está falando, causa um desgaste muito grande em todos os profissionais. Você imagina, a gente que está aqui na área do jornalismo, né, do radiojornalismo. E você imagina aquele que é cientista, aquele cara que está lá, que dedicou uma vida inteira, que estudou a vida inteira e tem que ouvir um... O Cláudio Arnaldo, quem está ouvindo, a gente que lida com mídia, com imprensa, a gente tem um cuidado enorme, a Folha tem um cuidado, um zelo enorme pela veracidade das informações, pela checagem das informações, checagem e rechecagem, e a gente trabalha com isso, a gente trabalha com isso diariamente, a gente trabalha checando a informação, rechecando para trazer uma informação certa, verdadeira, de acordo com estudos, né? Assim como outros órgãos também de imprensa fazem na cidade e no Brasil. E a gente tem que reafirmar o óbvio a todo momento, né? Reafirmar o óbvio a todo momento. Se o remédio, se um médico falou que o remédio é bom, a gente tem que reafirmar para os leigos entenderem que eles acham que não é, porque o remédio tem alguma carga ideológica por trás do remédio. É um absurdo. E falar em veracidade de informação, acho que a gente pode comentar sobre o fake news
de ontem também. Sim, bem lembrado. No mesmo momento da morte do Gil, que foi do Oswaldão, né? Que saiu uma fake news dizendo que ele tinha falecido. Se puderem, acho que a gente devia comentar o assunto, né? Sim, claro. Sim. Ontem à noite, enquanto nesse turbilhão ainda aí de apuração com relação à morte do deputado Gilviano, né? Daí, enquanto a gente ainda está checando informação do que realmente procede, do que não procede, porque hoje em dia tem muito isso, o que sai nas redes sociais a gente fica na dúvida, e normalmente a primeira informação que a gente tem é pela rede social, né? A gente fica ali e tem que checar a veracidade, foi o que o Edmundo falou, a gente checa, vai checar de novo, como eu comentava no primeiro bloco, o Arnaldo Garcia, radialista, pessoa conhecida, pessoa que a gente tem a relação de amizade, colunista da Folha, né? O Arnaldo me mandou a mensagem de que a morte de Gil estava confirmada por uma fonte dele, e a gente foi lá e esperou para checar a informação com a assessoria do hospital, tentar falar com a assessoria do hospital, falar com a assessoria do deputado antes de tornar público, né? Então a gente tem todo esse cuidado, até porque tem uma família por trás de um deputado, embora seja uma figura pública, tem uma família, né? A gente não pode brincar com isso. E outra figura pública, o Dom Américo, né? O Dom Américo, ele colocou, está internado, o estado de saúde dele não é eu tenho um áudio do filho bom. dele aqui. Você tem um áudio do Apolo aí? Tem um áudio do Apolo aqui também. Então, a gente pode colocar porque precisou o Apolo, era por volta de meia-noite, já tarde da noite, né, o Apolo se manifestar pelas redes sociais para acalmar a informação, confirmando sim que o quadro clínico do pai é grave. Só confirmando que o quadro Fechei o clínico microfone, do pai... mas o microfone do Skype fica aberto aqui na lapela aqui. Desculpa. Não, sem problema. Que o quadro clínico do pai é grave, mas que o pai está vivo e continua lutando aí. Então é uma pessoa que a gente tem um cidadão muito conhecido, né? Toda a região do Américo tem aí inúmeros fãs por toda a região, e cria-se essa fake news e alguns grupos já lamentando, enfim. É preciso checar e rechecar a informação sempre. É lamentável. E você sabe que tem uma espécie de um delay também, né? Dessa fake news, que são aquelas pessoas que por algum motivo não puderam acessar as redes ontem, aí acessam hoje, ou redes ou aplicativo de conversa, que é muito comum. Chegamos a ter uma pesquisa aí da revista Exame que 42% dos brasileiros buscam informação no Zap, no WhatsApp, dá logo o nome. Aí fica difícil, né? Mas o áudio, aí tem um delay e já tem gente ainda questionando a morte do Dom Américo. Você acredita nisso, né? Tem então a possibilidade de a gente ouvir o áudio aqui, que foi repassado para todo mundo através do Apolo, filho do Dom Américo. Amigos, quem está falando aqui é o Apolo. É mentira, tá? É mentira, meu pai não morreu, tá ok? Graças meu pai está em estado grave, como estava ontem, tá? E segue estável, em estado grave, instável, tá? Aproveitaram da notícia do Gil, que era meu amigo, tô sentindo pra caramba com a situação, e espalharam isso aí, não sei porquê, não sei como, tá bom? O Apolo que tá falando aqui. Um abraço pra vocês, vamos rezar pelo meu pai aí, que tá tudo certo com ele, tá? Um abraço. Pois não? E aí tá o exemplo, como o Arnaldo falou, que tem uma família envolvida, e como que isso afeta os familiares, as pessoas próximas de quem está envolvido na notícia. E uma notícia falsa, como que abala, né? Às vezes a pessoa, um familiar, está em casa, não está sabendo, acompanhando a notícia pelo hospital e sabe disso, até pode passar mal, pode sentir alguma coisa, por causa de uma notícia falsa, por causa de uma fake news jogada na internet, na rede social, não sei por qual motivo. Isso pode acontecer. E aí a gente entra naquele debate novamente da qualidade jornalística e das fontes jornalísticas, independente do viés que se possa atribuir a qualquer fonte jornalística. O jornalismo profissional, ele, como o Arnaldo falou, como o Cláudio tem falando, checar e rechecar as informações, informação verídica. Ontem eu vi um comentário na internet falando que eu não ouço mais a Globo, não vejo mais a Globo, Jornal Nacional, só vejo agora Instagram e Facebook. Ótimo que a rede social esteja aproximando, debatendo os assuntos, né? Ótimo que seja assim. Agora,
O jornalismo profissional, justamente, é a fonte de informação checada, rechecada, para poder ter independente do viés ideológico que possa ter o veículo. Mas os veículos sérios, os veículos profissionais, são a fonte de informação que a gente tem que buscar, né? Não, eu vou complementar seu comentário, Edmundo. Eu tenho 30 anos, eu tenho 8 anos de redação. De redação eu tenho 8 anos. De imprensa eu comecei a militar um pouco antes como assessor de imprensa. Antes mesmo de começar a estudar, fazer assessoria de imprensa, release, com 18 anos já começava a entrar nessa área, mas enfim, de redação eu tenho 8 anos. E o jornalismo vive um momento delicado, né? A decadência do impresso, que é algo mundial, devido aos acessos às plataformas digitais, né? E essa concorrência, entre aspas, de que as pessoas que estão nas redes sociais, elas acham que podem repassar informação, não que não possam, mas que tenham esse cuidado que o jornalista tem, esse conhecimento que muitas vezes nem é da banca da faculdade, é um conhecimento de vivência, um conhecimento de redação, enfim. Mas vive-se um momento delicado. Além dessa questão do presidente colocar-se contra a imprensa, esses posicionamentos que o Bolsonaro muitas vezes tem e que são contestáveis. Mas não é de hoje. Nós tivemos problema com o presidente Lula também, que quis mandar para fora do país um correspondente, né, que falou que ele bebia, uma coisa que é fato, mas enfim. E há muito disso, de quem a notícia que agrada um desagrada outro por questões de conveniência. Mas não é isso que eu queria colocar. Eu queria colocar o quanto o jornalismo está sendo fortalecido numa cobertura grandiosa e grave como essa, que é a cobertura da pandemia do coronavírus. Eu falo jornalismo de maneira geral, falo isso de maneira muito franca. Vejo isso acontecendo na Rede Globo, sim, que é criticada e tem posicionamentos criticáveis mesmo ao longo da história. Acho que cada um pode fazer seu juízo de valor quanto a isso, mas a Rede Globo está fazendo um excelente trabalho jornalístico, goste-se ou não, mas tem que se admitir que é um excelente trabalho jornalístico. Vejo a CNN, que chegou agora ao país, fazendo também um importante trabalho, levantando debates, num formato diferente do jornalismo que a gente estava acostumado aqui. Esses dias eu estava vendo esse debate do Coppola com o... esqueci o nome do outro advogado, com a Mona Lisa Perrone sempre moderando, mas é um debate, é uma forma mais incisiva, que é uma forma que o jornalismo brasileiro não fazia, desse debate com opiniões antagônicas. A Record está fazendo uma cobertura sim, embora muita gente fale que na Record passa de uma forma diferente. Assisti esses dias a cobertura da Record, é uma cobertura que mostra sim os números do coronavírus, traz ali sim a realidade desses fatos. Assisti por pouco tempo vários programas do Cabrini mostrando essa realidade no mundo inteiro. Então o jornalismo está se fortalecendo sim no Brasil. Arnaldo, desculpa, sabe qual o problema, se é que é problema da Globo? É que a emissora é uma das maiores do mundo, seguramente a maior do Brasil. Então a estrutura para ela fazer uma cobertura é infinitamente maior do que as outras, entendeu? Então você tem capacidade para ficar, vamos supor, 24 horas no ar só falando de um assunto caso necessário. Não é aqui também sair em defesa de Globo, de Record, de SBT, porque os caras não precisam de mim. Não, quem sou eu? E nem tem essa pretensão, mas é só mostrando a questão técnica, a questão, assim, vamos dizer, em off, né? Os bastidores. A Record tem um determinado tipo de suporte, né? Ela vai aguentar fazer tantas horas de matéria. O SBT, que já não tem tanta tradição no jornalismo, vai mais para entretenimento. A Band, que tem inclusive aí a Band News, né? Que é 24 horas de informação. Então cada uma tem um propósito e depende também da estrutura, tanto de física quanto de pessoal. Então talvez a Globo se destaca nesse momento com relação a essas críticas aí, porque só fala do coronavírus porque ela tem um contingente, né? Tem uma equipe muito maior, tem muito mais força, enfim, por aí vai, né? Sim. E a gente tem também, cara, cada tipo de comentário sem sentido, as pessoas distorcem as coisas, é um achismo. Eu recomendo hoje, eu estava conversando com vocês em off, a leitura do artigo do bispo Dom Fernando Arezzo Rifan. O artigo de hoje dele no site. Acho que é uma leitura essencial para quem tem conhecimento raso,
né, sobretudo para quem tem conhecimento raso, né, de uma pessoa que é muito instruída, que é o bispo. Falo com conhecimento raso e me coloco no bojo. Não estou aqui criticando ninguém, nem falando sobre ninguém, não. Estou colocando, né, me colocando no bojo também, porque muitas vezes a gente discute sem ter referências teóricas. O bispo traz referências teóricas e está muito interessante o artigo do bispo. Acho que recomendo muito a leitura a todos, seja para quem tem conhecimento raso, seja para quem tem um conhecimento mais aprofundado teoricamente. Eu acho que é um artigo, é uma leitura essencial e que mostra, com um livro do início do século passado ou do final do século retrasado, não consegui achar o ano do livro, mas ele mostra com argumentos de lá, ele mostra que é tudo muito claro, sempre foi tudo muito assim. Essa questão aí, o título do artigo é o título que chama atenção, Os Doidos, tá? Mas vale a pena a leitura. Quem tiver oportunidade, tiver um tempinho, vale a pena a leitura no site, está aí no Folha 1, o artigo do bispo de hoje. E como estava dizendo, como disse o Humberto Eco, né, em relação à rede social, que a rede social deu voz aos idiotas, né, que ele fala. Agora, não é uma crítica à rede social, não é uma crítica ao debate de ideias. Como o Arnaldo falou, a CNN, por exemplo, trouxe um debate ali, uma forma de jornalismo diferente, de trazer um debate em tempo real ali de opiniões diferentes. Eu acho que é bom para a democracia, bom para o país. Agora, não pode criticar a imprensa porque achar que ela, a instituição, a imprensa, está com alguma ideologia por trás. A imprensa é um órgão fundamental da democracia. E ela tem que ser respeitada enquanto imprensa profissional. E o presidente, por exemplo, desrespeita diariamente a imprensa, coloca a imprensa ali num cercadinho junto da sua claque ali, e ela é agredida diariamente ali na esplanada. Assim como o Arnaldo lembrou, o Lula quis expulsar um jornalista do Brasil, e aí voltamos ao assunto do que a gente vem falando desde o início do programa, que é o radicalismo da ideia. Então, o radicalismo de um lado ou de outro traz esse tipo de coisa, e a gente está vendo aí a morte próxima de nós, como a do deputado Gil Viana, dando rosto a números frios. Né? Vocês acham que, lamentavelmente, eu não gostaria de fazer isso nunca, mas você acha que haverá impacto aí nessa questão do isolamento social após essa morte do deputado Gil Viana? Eu acredito, depois o Edmundo da opinião dele, né, hoje estou aqui mais na posição de opinador também do que conduzindo entrevista, devido a toda a circunstância. Normalmente estou aqui conduzindo entrevista, mas opinando hoje, eu acredito que sim. Acredito que impacta sim. Como eu falei lá no começo do programa, lamentando a morte do deputado, mas quando se dá rosto a número, que número é frio, né? Eu lembro quando a gente estava com o impresso diário, né, que está suspenso por hora, quando a gente estava com o impresso diário, no meu fechamento, lá para meia-noite, 1h da manhã, o que eu fazia? Pegava uma tabela e atualizava o número, né? E aquele número só ia subindo. Aquilo só ia subindo e era número, não tinha vida, aquilo não tinha vida. Por mais que eu soubesse que era gente que estava morrendo pelo país, mais que eu soubesse que era gente afetada pelo país, mas era número, era frieza. Quando esse número ele ganha um rosto, como eu falei no bloco anterior, nós já temos alguns exemplos, né? Uma professora em São Fidélis, um comerciante conhecido em São João da Barra, a cabeleireira e maquiadora conhecida da sociedade campista, e começa a ganhar forma, e agora sim, com a figura também com a figura pública, como é o deputado Gil Viana, vereador por 2 mandatos na cidade, isso impacta diretamente na vida da sociedade. Você para de falar em números, para de falar em casos que estão acontecendo por aí, para fazer isso tornar uma realidade. Que quando é próximo da gente ou uma pessoa conhecida, isso dá uma noção maior de veracidade, e isso impacta sim. Eu acho que nesse momento de lockdown, nesse momento que a cidade está fazendo essas medidas de restrição, é sim importante, sim, não é que seja importante o fato da morte, mas o fato da morte se torna importante para a conscientização das pessoas. Eu acredito que vai impactar, sim, a percepção das pessoas. Como a gente tem falado, dá um rosto, infelizmente, deu um rosto conhecido, infelizmente qualquer rosto que vá trazer esse dado perverso da morte pelo coronavírus, é um dado que impacta a percepção das pessoas,
e uma figura pública como o Gil, vereador por 2 mandatos, como o Arnaldo falou, deputado, impacta a percepção das pessoas, porque justamente traz a empatia que eu acho que as pessoas deveriam ter em qualquer situação, mas quando uma morte tão veiculada, né, como o Arnaldo também citou no início, veiculada na imprensa nacional, inclusive, e dá um rosto conhecido, o Gil era uma pessoa acessível, uma pessoa presente na cidade, e dá um rosto conhecido a um número frio, eu acho que impacta bastante, sim, a percepção das pessoas. Tem rapidamente que a gente faz um intervalo comercial aí, tem um cachorro bravo aí também. Só para confirmar aqui, 325 mil. Quer ver? Só para a gente achar a nota aqui, desculpa. Tá é o professor e reitor da UENF, Raul Palácios. Lamentável a morte do deputado Gil Viana. Só gostaria de chamar a atenção que era uma pessoa jovem, sem comorbidade, nós falamos mais cedo, né? Que até com histórico aí de atleta também, que entrou cedo, olha o detalhe que ele põe aqui, interessante, que entrou cedo no hospital, né, no início dos primeiros sintomas lá, que o hospital tinha todas as condições de atender o Gil Viana. Era um hospital particular, então naturalmente não faltou equipamento, que é onde a gente vai entrar depois. E após mais de 110 mil mortes no mundo, ele põe aqui 110 mil mortes no mundo, mas na verdade são mais de 325 mil mortes no mundo. Mais de 110 mil só, acho que nos Estados Unidos, talvez. Então, ele diz no final da nota, poucas certezas temos em relação à doença. Para a gente fechar esse bloco. Certamente. Nogueira, vamos então ao intervalo e no próximo bloco a gente traz a repercussão política da morte do deputado Gil Viana e tem ainda a última entrevista dele aí ao Folha no Ar, a gente vai trazer um trecho também. Perfeito. Ok. Edmundo, rapidamente o intervalo aqui e a gente volta para fechar aí, fazer esse próximo bloco, né? Hoje, como nós já explicamos, a prefeita de São Francisco do Itabapona também cancelou a sua agenda e na agenda estava a entrevista por conta dessa proximidade com o deputado Gil Viana, que faleceu no final da noite de ontem, terça-feira 19, e agora começa mais um processo também e que é extremamente... Eu confesso a vocês que eu não sei dimensionar, não consigo, a gente consegue até narrar, mas dimensionar assim, no coração, no sentimento da gente, eu particularmente não consigo. É você sepultar um ente querido sem poder ir ao sepultamento. E se for, não pode abrir o caixão, é lacrado, somente os parentes mais próximos ali. Olha, é uma coisa muito complicada, muito dolorosa, muito perder um ente querido, idoso. A gente perde, a pessoa já está com 100 anos, a gente acha que a pessoa deve viver a vida inteira. Você imagina uma pessoa com 54 anos no auge da vida. Então, se isso tudo não fizer nem um pouco você pensar, então não vai ser eu falando aqui que vai mudar a sua opinião. Deixa cada um seguir a sua vida. São 8h13 em Campos, mas segue a sua vida. Mas segue sabendo de que talvez, né, esses poucos aí que mantêm esse negacionismo, né, são realmente bem poucos e é a minoria no mundo inteiro. Ainda bem, né? Rápido intervalo e a gente volta com o Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem